Vamos lá, pessoal, vamos começar a detalhar o papo antagonista com o pronunciamento que foi feito hoje pelo deputado federal Deltan Dallagnol. Então, falou com jornalistas depois dessa cassação. Foi o primeiro pronunciamento dele depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que por unanimidade ontem decidiu cassar o mandato de Deltan Dallagnol. A gente separou um trecho da fala de Deltan Dallagnol num momento em que ele diz ali que hoje, para ele considera que hoje é uma festa para os corruptos no Brasil. Vamos ver. O que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma inelegibilidade imaginária para me cassar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa. Aécio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. Deltan Dallagnol também falou que o seu mandato foi cassado por vingança. Vamos ver. Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. Liderados por um ministro que, ao encontrar Lula certa vez, disse: está tudo em casa. Vamos chegar para cá, então, Carlos Graeb e Wilson Lima, que estão comigo nesse programa desta quarta-feira. Graeb e Wilson, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Graeb, quero começar com você, quero te ouvir primeiro sobre o discurso. Vamos começar pelo discurso pelo mais novo agora, que foi o discurso de Deltan Dallagnol. Na sua avaliação, como é que você viu esse discurso, né? A gente viu que em muitos momentos ele falou ali palavras da Bíblia, né? Colocou muito a questão das pessoas boas contra as pessoas ruins, falou de corrupção, falou de virtude contra pecadores também ali, citou vários nomes, inclusive do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também nesse pronunciamento que fez. Graeb, na sua avaliação, como é que foi esse pronunciamento de Deltan Dallagnol após a sua cassação no TSE? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Oi, Wilson. Pessoal do chat, boa noite. Olha, o Deltan Dallagnol acabou de ser cassado, ele está indignado e ele, obviamente, deu vazão a esse sentimento de indignação. As referências religiosas fazem parte do discurso dele, ele é um cara religioso, enfim. Eu disse isso aqui, eu não acho que a linguagem da religião, que as crenças das pessoas tenham que ser banidas da vida política, né? Eu só acho um absurdo quando alguém resolve dizer que está num cargo por escolha divina, porque daí você anula a política. Não foi a escolha do eleitor, não foi o que a pessoa fez ou deixou de fazer que a levou para um cargo político. Foi a mão de Deus. Daí eu já acho que esse é um discurso que não é correto, que desvaloriza tudo, desvaloriza a nossa ação, a nossa escolha e tudo mais. Agora, eu não vejo como você banir da linguagem de uma pessoa que é religiosa as referências que ela cotidianamente faz a religião. Não acho que esse é um problema, ainda mais num momento carregado como esse. Um cara que foi eleito com 344 mil votos, perde o mandato depois de menos de 4 meses aí de exercício, né? Lembrando que
A legislatura começa lá em fevereiro, né? Não é em janeiro. Então, é duro. Entendo perfeitamente a indignação que ele quis expressar e expressou nesse discurso. Graeb, queria saber se, na sua avaliação, essa decisão, agora falando mais da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, na sua avaliação, essa decisão que foi proferida ontem por unanimidade, 7-0, os ministros foram unânimes, então, pela cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Ali, você viu nesse ponto uma questão jurídica e uma questão política também bastante alinhadas no seu ponto de vista? Qual a leitura que você faz desse resultado que foi proferido ontem pelo TSE, Graeb? Então, Kenzo, eu acho que a decisão é muito ruim. Eu acho que ela é muito ruim porque ela contraria um entendimento sobre inelegibilidade, que já é uma coisa super bem estabelecida nos tribunais eleitorais regionais e também no Superior Tribunal Eleitoral, que é a seguinte: inelegibilidade, qualquer regra sobre inelegibilidade tem que ter uma interpretação restritiva e não ampla. O que significa? Você segue o mais próximo possível aquilo que está escrito na lei. Tá? Por quê? Porque entende-se que o direito de participação política, o direito político das pessoas de tomar parte na vida partidária é importantíssimo. E, portanto, uma regra que procura restringir esse direito não pode ficar ganhando interpretações vagas, amplas, certo? Então, você lê a regra e você procura interpretá-la da maneira mais próxima possível daquilo que está escrito, da letra da lei. E o que é que diz a letra da lei sobre essa inelegibilidade especificamente que foi aplicada ao Deltan? Que integrantes do Ministério Público que estão sofrendo um processo disciplinar administrativo, estão sofrendo naquele momento e pedem exoneração, ficam impedidas de disputar eleições. Certo? Então, os tais PAD, processo administrativo disciplinar, linguagem técnica, certo? Não tinha nenhum processo administrativo disciplinar correndo contra Deltan Dallagnol. Tinha outros tipos de processos, reclamações, que no futuro, eventualmente, talvez, quem sabe, poderiam se converter num PAD. Talvez, mas não tinha. Neste momento, quer dizer, neste momento não, no momento em que ele pediu demissão do MP, que ele saiu do MP em novembro de 2021, não tinha processo em andamento. Tem lá um atestado do Conselho Nacional do Ministério Público comprovando que as únicas coisas disciplinares que tinha contra ele eram 2 ações que já estavam transitadas em julgado, já tinham cumprido o seu papel, já tinha tido a punição, pronto, fim, não tinha nada em andamento. Então, você faz uma leitura restritiva, como até ontem tinha sido a interpretação do TSE, não poderia haver cassação do Deltan. A corte, no entanto, disse que ele, prevendo o futuro, teve gente que brincou, foi uma coisa meio Minority Report, aquele filme do Tom Cruise, que inventaram um jeito de saber quais vão ser os crimes cometidos e, portanto, se antecipam. Ou seja, o que eles estão dizendo é que o Deltan, já sabendo que teria os procedimentos que estavam lá transformados em PADs, resolveu se antecipar, saiu do Ministério Público, fraudando a vontade da lei, né? Saiu do Ministério Público para não sofrer a penalidade. Porque ele saiu 5 meses antes, né, Graeb? Que ele ia disputar a eleição,
ter um pedido de candidatura inscrito, aceito, etc, etc. É Sim. tudo muita conjectura, tudo muito futurologia, a meu ver. Diga, Kenzo, Não, só para pontuar que você falou o seguinte, esse exatamente foi o argumento do ministro Benedito, né? Quando ele, o relator do caso, quando ele proferiu essa decisão, que ele disse que julgava ali por conta dessa de Deltan ter burlado a lei ali, de ter saído desse cargo de promotor do Ministério Público 5 meses antes, ou seja, ele abandonou o cargo 11 meses antes das eleições, sendo que o previsto são 6 meses antes das eleições, né? Por conta disso, assim, Deltan teria abandonado esse cargo por prejulgar, na avaliação do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de que ele iria responder a esses PADs também, né, Graeb? Acho que é importante a gente só dar essa arrematada nesse do Sim, que foi. E eu acho que com isso, o que o ministro fez? Ele agiu como a cartomante, como o psíquico que entrou na cabeça do Deltan Dallagnol. Certo? Eu sei o que você queria. Eu sei porque você fez isso agora e não daqui a 6 meses. Gente, interpretação restritiva. Como é que o tribunal regional do eleitoral, lá do Paraná, avaliou a questão? Olhou a lei, falou, tinha ação correndo? Não tinha. Ele se furtou a alguma coisa pedindo a demissão? Não se furtou. Então, vamos cumprir a lei. Eles não tentaram não tentaram adivinhar a intenção do Deltan, entrar na alma do Deltan Dallagnol para tomar a decisão. Certo? E eu volto a dizer, ao expandir dessa maneira a letra da lei, ao pôr um elemento que, no mínimo, é uma conjectura, é uma adivinhação daquilo que o Deltan quis ao sair do Ministério Público, o Tribunal Superior Eleitoral rompeu com a sua interpretação histórica, com a sua maneira histórica de ver esses dispositivos de inelegibilidade. A maneira histórica de ver nós vamos tentar ao máximo preservar a possibilidade das pessoas de participarem do processo eleitoral. Se não tem uma ilegalidade flagrante, incontornável, óbvia, evidente, vamos manter o direito da pessoa de tomar parte do processo. No caso do Deltan, não foi isso que aconteceu. Em vez de se ater ao que era preto no branco, eles criaram uma interpretação que pode ou não ser verdadeira, certo? E com base nisso, cassaram o mandato do Deltan e cassaram a vontade, sim, dos 344 mil paranaenses que disseram, pelo voto, que queriam ter um cara com as características do Deltan Dallagnol representando o estado deles no Congresso. Então, eu acho ruim a decisão do TSE. Graeb. E só para concluir, eu vou concluir rapidamente. Eu tenho dito isso aqui. O grande problema das nossas cortes superiores é o fato de que elas estão jogando no lixo interpretações que já são consagradas delas mesmas e estão criando insegurança muito grande a respeito daquilo que você pode esperar ou não esperar quando um processo chega às cortes. As instituições que deveriam dar segurança sobre a interpretação jurídica, que é bagunçada mesmo nas cortes inferiores, porque é muito mais gente, estão aumentando a insegurança e a dúvida sobre como interpretar o direito no Brasil. Isso é muito ruim. Olha, Graeb, eu queria te interromper rapidamente. O Wilson também já está plugado aqui com a gente, acompanhando tudo. Vamos trazer para vocês as imagens aí, porque foi aprovado agora há pouco a urgência do relatório do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Está aí, se a gente conseguir voltar um pouco no placar, a gente consegue mostrar para o pessoal 367 votos. 367 sim, 102 não. 102 não. O Wilson já está aqui. Wilson, aproveito, quero que você dê uma arrematada bem rápida sobre essa questão do arcabouço, Wilson.
para a gente já voltar a alinhavar essa questão das análises sobre a cassação de Deltan Dallagnol. Rapidamente, Wilson. Não, sobre a questão do arcabouço, é bom lembrar que hoje foi aprovada apenas a urgência, tá? Então, o projeto provavelmente vai ser votado, o mérito dele vai ser votado na próxima semana. Esse placar não diz muito, tá, Kenzo? Porque, de fato, existia um acordo de lideranças, inclusive de partidos da oposição, para você votar a urgência. Então, assim, é um primeiro termômetro, não dá para dizer aí, como nas palavras do Fernando Haddad, que no mérito o texto vai ter aproximadamente 300 votos, vai ter que ser feita aí muita costura nos próximos dias, mas pelo menos essa primeira etapa já foi vencida e o arcabouço fiscal já tem aí um corredor, né, para ser analisado no plenário da Câmara. Pronto, já a gente vai voltar a falar. Desculpa, você quer falar do arcabouço ainda, Wilson? Ainda? Não, eu já ia voltar para o Deltan, Kenzo. Pronto, então vamos lá, Wilson, pode dar uma arrematada já aí agora para falar sobre essa questão do Deltan Dallagnol, da cassação do deputado. Wilson, quero te ouvir, Wilson, no seguinte ponto, abordei alguns pontos aqui com o Graeb sobre a decisão do TSE, claro que eu sei que você, ao longo da sua análise, vai navegar por esse texto que foi proferido ontem pelo TSE, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu queria também, Wilson, que você mostrasse e falasse para as pessoas que, assim, apesar de ser um neófito na política, Deltan Dallagnol, apesar de pouquíssimo tempo ainda aqui, no mandato que durou, né, de pouquíssimos meses ainda, ele se mostrou um parlamentar com uma vocalização muito forte na oposição. Eu queria que você balizasse um pouco também a sua análise nesse ponto, e é claro, a gente vai costurando os outros assuntos ao longo da sua fala. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez agora, com calma. Vamos lá, Wilson, eu queria te ouvir sobre essa questão do Deltan Dallagnol, sobre a decisão, né, do Tribunal Superior Eleitoral e sobre essa questão do mandato mesmo, né, de ser um parlamentar que estava no seu primeiro mandato ali, neófito na política, mas que já vocalizava, assim, uma oposição muito voraz ali ao governo e, além disso, foi o parlamentar mais votado no Paraná, né, com mais de 300 mil votos. Vai lá, Wilson. Não, muita coisa para a gente costurar e o programa de hoje ele promete ser bem quente, né? Como já foi o de ontem, né? Essa semana está sendo uma semana bem atípica. Mas, Kenzo, antes de entrar nas questões do próprio Deltan, eu só queria contribuir com o comentário do Graeb de uma informação muito importante, dentro desse escopo que o Graeb falou sobre essa nova jurisprudência, né, de você incorporar um pedido a partir de uma projeção de algo que pudesse acontecer ou não. O Deltan Dallagnol, ele pediu para sair do Ministério Público em novembro de 2021. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de novembro de 2021. Vocês do chat, guardem essa data. 5 de novembro de 2021. Ponto. O Deltan, ele vai se filiar ao Podemos. Ele vai se filiar ao Podemos e, consequentemente, abrir uma margem, abrir uma avenida para uma candidatura política no dia 10 de dezembro de 2021. Um mês depois que ele pediu a exoneração. Ou seja, depois, para você ter uma interpretação difusa de que ele estava imaginando que ele seria um pretenso candidato, você tem que costurar todo um contexto político que não se desenhava naquela época. É bom lembrar que, naquele momento histórico, dezembro de 2021, o Sérgio Moro também havia se filiado também estava negociando com o Podemos, né? Provavelmente teria sim uma candidatura própria. E se o Moro fosse candidato próprio do Podemos à presidência da República, talvez o Deltan não fosse candidato a deputado federal, talvez ele viesse para Senado, talvez ele viesse para um outro cargo eletivo. Então, você utilizar esse argumento para caçar um mandato, né, ratificando aquilo que o Graeb disse, essa interpretação ostensiva desse fato, para partir da premissa de que, olha, o camarada pretendia ser deputado federal, sabe? Eu lembro agora,
Kenzo, Graeb, chat, boa noite para o chat. Esqueci de dar boa noite para o chat mais inteligente do país. É você partir da premissa de que o Sérgio Moro condenou o Lula, no caso do triplex, já de olho num cargo no governo Jair Bolsonaro. Sabe? É muita conjectura, é muito se, é muita, sabe, somente se, utilizando o termo do matemático José Roberto Bongiorno. Então, não faz o menor sentido. De novo, a análise do Graeb foi perfeita, porque você parte de uma conjectura de uma coisa muito... a partir de um ideal, sabe? Você... olha, vamos ligar de novo os pontos, porque isso é importante. O camarada pede a exoneração, imaginando que, nossa, eu vou pedir a exoneração para me livrar de um procedimento administrativo, porque talvez eu seja candidato, né? E aí, e detalhe, de um caso tão esdrúxulo, porque é bom lembrar também que esses procedimentos administrativos tiveram dedo de gente como Renan Calheiros. Foi Renan que denunciou o Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo que ele ganhou diária na época que ele era integrante da Lava Jato. Então, foram esses caras que armaram essa arapuca para que o Deltan perdesse o seu mandato. E como você bem disse, Kenzo, o Deltan, apesar de neófito, de estar aí, enfim, de ter um mandato de menos de 4 meses, ele já representava ali ele era uma base, ele era um integrante forte da oposição ao governo Lula. Não só pelo trabalho que ele fez na Lava Jato, inclusive nós fizemos uma matéria sobre esse tema. O Deltan, ele queria estabelecer um ritmo na Câmara, um mandato um pouco diferente dos outros deputados. Como um bom parlamentar de opinião, o Deltan ele não trabalhava a partir da lógica do toma lá da cá. Ele não tinha a lógica de, olha, eu vou ter voto porque eu vou ter que apresentar uma emenda lá em Curitiba, em São José dos Pinhais, ou em alguma cidade da região metropolitana ali de Curitiba. Não, o mandato dele era um mandato de opinião. Ele fazia o que ele queria. E ele começava a fazer um bom trabalho, ele já incomodava. Às vezes, eu confesso que às vezes, em um caso ou outro, eu vi que ele pisou um pouco na bola por adentrar em assuntos, ele dava uma escorregada, mas enfim, normal, deputado de primeiro mandato, você não nasce sabendo. Aqui mesmo no papo, eu como comentarista já escorreguei várias vezes, e enfim, estamos aqui numa evolução constante, mas ele incomodava, Kenzo. Ele torrava a paciência, utilizando um jargão, né? Ele torrava a paciência do PT e de integrantes do governo federal. Ele apresentou requerimentos de informação, como, por exemplo, um requerimento de informação para saber se Felipe Neto, se essa blogosfera estava ganhando dinheiro do governo federal para fazer propaganda ao governo Lula. E o governo Lula simplesmente se negou a dar essas informações para o Deltan. O Deltan, ele apresentou também uma petição junto ao Ministério Público, cobrando ações do próprio Ministério Público de investigações em curso. Então, o mandato do Deltan, ele era um mandato que ele tinha esse caráter popular, como ele mesmo falou na coletiva, era uma luta mesmo como cidadão brasileiro. O Deltan, eu não estou puxando o saco dele, mas o Deltan, ele foi um dos poucos deputados que tiveram coragem de colocar o seu dedinho na CCJ e de votar contra aquela PEC da anistia. Coragem que, por exemplo, a senhorita Júlia Zanata não teve. Tá aí, dá para voltar um pouquinho essa imagem aí? A senhora Júlia Zanata, que está lá do lado, olhando para o Deltan Dallagnol, deputada de primeiro mandato, não teve coragem de botar o dedinho dela para falar assim, não, isso aqui é um escárnio, isso aqui é um perdão inexplicável a picaretagem de dirigente partidário. Ela não teve coragem, mas o Deltan teve. Ah, mas aí, Wilson, o PL é um partido um pouco maior do que o Podemos. O Podemos... Não, vamos pensar sobre outra lógica. O Podemos precisava de uma tecnicamente, teoricamente, por ser um partido menor, o Podemos sim precisaria de uma isenção partidária, de uma anistia a qualquer, enfim,
ilícito pregresso. Não o PL, que tem um fundo partidário bilionário. Então, Kenzo, o fato é que calaram uma das vozes mais atuantes da Câmara. 7 ministros fizeram esse trabalho, calaram uma das vozes mais atuantes da Câmara. E eu vou encerrar com um comentário, inclusive, de integrantes do Ministério Público. Integrantes do Ministério Público falam o seguinte, Kenzo: o que essa decisão do TSE mostrou, o que ela denota é muito simples. Botar na cadeia político custa caro. Custa mandato, custa liberdade, custa a própria paz. Nós, jornalistas... Deixa eu contar uma coisa, só para encerrar, Kenzo, eu sei que eu estou sendo prolixo no comentário, mas nós, jornalistas, e o Grebe sabe disso, como nosso diretor de redação, nós somos o tempo todo perseguidos, chantageados pela classe política. Só que a gente precisa manter ali o meio termo, uma linha muito tênue, né? Só que a gente também não tem mandato parlamentar, a gente não tem imunidade parlamentar. Essa perseguição a gente sente o tempo todo. Eu já fui alvo de processo de político. Já teve político que me processou, que hoje é dirigente partidário, que me processou só para me intimidar. Simplesmente só para tentar calar minha boca, porque simplesmente o senhor Wilson aqui fez uma matéria leve dizendo que havia uma bagunça no partido dele. E o dirigente resolveu me processar. É isso que acontece quando você denuncia esses caras. Esses caras te perseguem. Esses caras querem calar tua boca. E esses caras conseguiram, com a anuência de 7 ministros do TSE, calar uma voz, não só um deputado, mas de 344 eleitores do Paraná. O que me chamou a atenção, Wilson, do seu comentário, é desse fio que eu vou puxar agora para fazer a mesma pergunta para você e para o Graeb, que eu quero ouvir exatamente qual é a análise que vocês fazem disso. Do julgamento, do resultado do julgamento, né? Por unanimidade, por 7-0, todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral validaram por essa cassação de Deltan Dallagnol, sendo que a composição do Tribunal Superior Eleitoral é uma composição diferente do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente sabe disso, ali tem advogados que compõem, não são só ministros do Supremo que compõem ali o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, Graeb. Diante disso, eu queria saber, assim, na sua avaliação, teve mais ativismo político do que tecnicidade na decisão de ontem, na sua avaliação, Graeb? Ô, Kenzo, antes do Graeb entrar, só para esclarecer, para ficar fato, dentro do TSE são 7 vagas, 3 destinados ao STF, 2 ao STJ e 2 a integrantes da advocacia, tá? Então, só para deixar essa informação clarinha, para que todo mundo, a gente saiba direitinho como é que funcionam as coisas. Desculpa, Grebe. Boa. Não, boa. Eu acho sim, Kenzo. Eu acho que foi uma decisão com uma dose, como eu já disse, bem alta de invenção jurídica, né? E eu acho que o fato de você ter o Benedito Gonçalves, um cara próximo ao PT, que já foi cogitado por Lula, por Dilma, para ocupar até mesmo uma cadeira no Supremo, né? E você ter o Cássio Nunes, que foi posto no Supremo pelo Jair Bolsonaro, é um sinal de que Deltan, Moro, atraem como chamar, né? A raiva, a ira da classe política como um todo. Todo o espectro político, em algum momento, quis ver esses caras calados, esses caras silenciados, esses caras punidos, né? Então, eu acho que sim, essa unanimidade expressa um sentimento muito Brasília das autoridades, né? São as autoridades lá daquela ilha da fantasia, que é a Brasília dos poderosos, dando o troco contra a gente que os incomodou, né?
E hoje à tarde eu escrevi isso aqui. Eu acho que gente que comemorou efusivamente a punição do Deltan, como Gleisi Hoffmann, como Renan Calheiros, como Eduardo Cunha, né? Ainda pode se arrepender disso, de ter festejado tanto essa punição. Porque esses caras partem de uma premissa falsa. Eles acham que a Lava Jato, todo aquele processo de escavação e exibição da sujeira, da corrupção, né, que veio à tona ali, foi a causa de os brasileiros, em alguns anos, a partir de alguns anos no passado, começarem a ter raiva de político. A Lava Jato teria sido o ponto de partida do sentimento antissistema, antipolítica. Isso não é verdade. Esse sentimento já existia na sociedade brasileira. A Lava Jato, ela quis dizer outra coisa. A Lava Jato acenou uma perspectiva de punição para gente que nunca tinha sido punida. Acenou com aquela possibilidade de a lei vale para todos. Foi essa a promessa da Lava Jato. A frustração com a política, o desencanto, tudo isso já estava lá fermentando. A Lava Jato falou, opa, será que a gente não consegue mudar a história e punir? Em parte por erros dos próprios lavajatistas, eu não estou entre aqueles que acham que a Lava Jato jamais errou em nada, em parte por erros deles mesmos, acabou dando com os burros na água, só em parte, né? Porque a outra parte, muito forte mesmo, foi reação de juízes, foi reação de políticos, foi reação, para usar a palavra inglesa, do establishment, né? Que começou a sufocar, a dizer não vão punir, não, e continua reagindo e sufocando e dando troco. Vemos isso na punição do Deltan, certo? Então, Graeb, se essas pessoas que festejaram acham que o sentimento antipolítica já está controlado e sumiu, elas são enganadas. Uma coisa como essa que aconteceu ontem reacende esse sentimento antipolítica e, mais grave, dizendo, não é só a gente do establishment que nunca é punido. Quem ousa se erguer contra nós também vai ser esmagado. Então, eu acho que eles podem se arrepender de ter festejado com tanta alegria essa punição. Eu ouvi isso, inclusive, também, Graeb, de uma fonte hoje, quando eu estava tentando entender um pouco mais sobre como isso repercutiu ali, inclusive, para o presidente da Câmara dos Deputados, né? Eu ouvi exatamente isso que você me colocou. E eu vou pegar uma palavra que você usou, Graeb, que é o establishment político, né? Na sua avaliação, Wilson, isso seria o contra-ataque parece um contra-ataque do establishment político, do sistema contra os homens de preto, na sua avaliação? Bem rapidamente isso, porque a gente precisa girar. Vai lá. Porque o dia hoje realmente está bem intenso. Não, isso não parece não. Isso tem cara, tem cheiro, tem gosto, tem ar, tem tudo de vingança. Esse é o ponto, né? Eu quero aproveitar eu me lembrei de duas histórias bem interessantes. Eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de sempre citar histórias de pessoas. Hoje, vindo para cá, enfim, estou fora de Brasília resolvendo algumas questões particulares, mas eu conversando com algumas pessoas, né? Eu tô na minha terra natal, tô no Maranhão, e aqui repercutiu, só para você ter uma ideia, o Kenzo, como é que essas coisas, para a gente ter uma ideia dessa amplitude. O tiozinho do churrasquinho, aqui de São Luís, aqui, sabe? Já praticamente região norte, você, meu vizinho, praticamente, Kenzo, você como paraense, você sabe como as coisas são distantes. Então, assim, o tiozinho do churrasquinho aqui em São Luís perguntou, nossa, Wilson, amigo da minha família, nossa, como é que foi essa história do Deltan, rapaz? Como é que você explica esse negócio? Aí eu fui explicar para o cara, e o cara, olha,
mas foi por isso. Ele, isso, mas não acredito, o cara tentou sair, ficou estranho. O Deltan era um cara tão odiado assim em Brasília. A resposta que eu dei pro tiozinho do churrasquinho que eu te dou agora era. Não só ele, Kenzo. Deltan e Sérgio Moro. Tá? O que se fala nas rodas de conversa aqui, quer dizer, não aqui em Brasília, mas aí em Brasília, e de algumas fontes que cobrem o judiciário, é que agora o próximo vai ser o Sérgio Moro. Né? Tem uma ação lá no terreno do Paraná que acusa o Sérgio Moro de abuso de poder político por um folder, enfim, uma situação também esdrúxula, porque argumentam que o Moro teria se beneficiado de um folder em que ele foi colocado como candidato, sendo que ele não declarou, uma coisa boba. E já estou falando que o Moro é o próximo. E isso sim, Kenzo, é uma reação da classe política, é uma reação dos homens de preto, é uma reação dos poderosos a quem tentou fazer alguma coisa por esse país. De novo, o Deltan tem seus erros, o Moro tem seus erros, eu acho que todos eles têm seus erros. Agora, você extirpar o mandato do jeito como foi feito ontem, é como o Greg falou no início do programa, é um atentado à democracia. E um detalhe que eu não comentei anteriormente, eu queria trazer para vocês, enquanto o TSE se pendurou em uma filigrama jurídica, o Arthur Lira é alvo desde 2003, há 20 anos. Há 20 anos ele é acusado de um esquema de improbidade administrativa e lavagem de dinheiro. Ele foi cobrado na justiça para ressarcir aproximadamente 182 mil aos cofres públicos. O caso, Kenzo, ele foi parar no STJ, tramitou no Tribunal de Justiça de Alagoas, foi para o STJ. E o Ministério Público não conseguiu a inelegibilidade do Arthur Lira, porque o Lira tinha costas quentes. Foi para o STJ. E lá numa canetada, o ministro Humberto Martins falou: Lira, você está livre, está limpo, ficha limpa para você, bundinha de neném, pode tocar a tua vida. É isso que acontece no Brasil. Se você é poderoso, tem amigo poderoso, você pode fazer o que você quer. Se você não é poderoso e você não tem costas quentes, você tem que lidar com isso. Eu falei uma frase ontem sobre isso, Kenzo, inclusive no nosso grupo, quero compartilhar com o nosso chat. Prerrogativas aos aliados, aos inimigos, punitivismo penal. É isso. Quem é inimigo do sistema sempre é derrotado. Infelizmente, é isso que acontece. Bom, Wilson, para ver a sua história do Arthur Lira, me conta. Bora, vamos lá então, vou trazer para vocês essa apuração que eu fiz hoje com aliados ali do Arthur Lira, inclusive está lá no nosso site, pessoal. Como foi que Arthur Lira recebeu essa notícia da cassação do mandato de Deltan Dallagnol, né? Conversei com aliados ali de Lira que me falaram o seguinte: Lira estava participando na hora de uma reunião da articulação política para a votação dessa questão da urgência do marco fiscal. Estava fazendo essa articulação na noite de ontem com algumas lideranças, quando ele recebeu essa notícia. Lira ficou bastante impressionado com a decisão unânime do TSE. Foi o que a fonte me disse, né? Ele ficou muito impressionado com essa decisão unânime. Por quê? Pelo fato de a decisão ter sido tomada por ministros que foram nomeados por diferentes presidentes, né? Inclusive Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro e que votou a favor da cassação de Deltan Dallagnol. Nessas conversas ali com aliados também, depois do julgamento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou também, comentou sobre a questão dessa rejeição do parlamentar, que parece ser maior do que de seus colegas da classe política junto ao judiciário, né? E depois dessa decisão, Lira também conversou com o presidente, o novo secretário-geral da mesa, para que o novo secretário apresente quais serão os critérios, né? Quais serão as possibilidades e os procedimentos que serão tomados
para que a Câmara dos Deputados, assim que a Câmara dos Deputados for comunicada dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, a gente trouxe uma apuração lá no nosso site que o TSE deve encaminhar oficialmente hoje, então, essa decisão de cassação de Deltan Dallagnol. Alguém quer dar uma arrematada ou posso girar, pessoal? Não, só quero falar uma coisa rapidinho. Assim, a pressa da Câmara em cassar o mandato do Deltan, pedindo já para ele entregar broche, já exonerar a gente do gabinete, assim... Desculpa, gente, é porque eu comparo essas histórias com outras e não tem como a gente não se revoltar. E desculpa se eu até perco um pouco a minha isenção jornalística. A Câmara passou meses para cassar o mandato de uma deputada que estava sendo alvo de uma investigação lá no Rio de Janeiro, que foi condenada à prisão por um assassinato. E os caras demoraram meses para isso. Só que agora, quando você tem um cara que não é... Mas ela era do sistema. O sistema é bruto, parceiro. Já diria a história do filme, né? É bruto, parceiro. E agora um camarada que não é do sistema. A decisão saiu ontem à noite, saiu por volta das 20h30. O TSE já quer apressar para apressar a documentação. Por que o TSE quer apressar? Para que o Deltan não tenha tempo de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vai que o Deltan tenha a sorte de que o caso caia na mão de um Nunes Marques ou de um André Mendonça. Esses ministros podem ter algum tipo de coragem de deferir uma liminar e conceder um efeito suspensivo, mas a Câmara quer evitar qualquer tipo de embrolho e já quer se livrar do Deltan Dallagnol como se ele fosse um câncer, da classe política atual. De fato, eu acho que assim, o Deltan ele foi um câncer da classe política, ele tentou extirpar a corrupção da política, mas ele foi transformado em um câncer, em algo que precisa ser extirpado da vida pública. Foi isso. Agora é fato, né, Wilson? Mesmo que ele apresente esse recurso, o Deltan Dallagnol segue sem mandato de parlamentar. Enquanto o processo está sendo analisado, inclusive, pelo Supremo, for analisado pelo Supremo, porque a defesa de Dallagnol disse que vai recorrer ao Supremo, enquanto esse processo está sendo analisado, ele continua sem o mandato de parlamentar. Correto? Não, correto. É basicamente isso. É só para a gente entender o processo. Boa. A decisão sai do TSE... Oi, Greve, ia falar alguma coisa, não? Não, fui eu que tentei te cortar sem querer, Wilson. Vai lá. Acontece. Não, basicamente a decisão do TSE ela é comunicada para a Câmara, né? Vai para a mesa do Domingos Neto, que é o deputado federal corregedor-geral da Câmara, e aí é um procedimento de cumprimento de decisão. O Domingos Neto pode ou não abrir prazo para uma manifestação futura do próprio Deltan, pode, enfim, mas o que se fala na Câmara é que ele não vai conceder esse prazo, porque a Câmara quer resolver logo essa confusão como um todo. E aí, enfim, assim que a Câmara for comunicada, o Deltan deixa de ser deputado, entrega o brochezinho, né, o brochezinho que ele usa como deputado, entrega gabinete, enfim, assina. É como se, trazendo aqui para o popular, né, gente? É como se ele fosse para o RH assinar a carta de demissão. Basicamente é isso.